Nada no sistema ter batido com o perfil só significava que eles ainda não tinham cruzado com o autor desse crime. Ainda. Mas em algum lugar por aí, tinha um DNA que iria bater. Eles só não tinham encontrado. Mas os detetives não iriam desistir e uma terceira busca foi realizada em 2016. E no ano de 2016, uma ligação atrasada 40 anos finalmente foi feita. Giselle Lavin ligou então para os detetives, avisando que a missão deles de descobrir quem foi o responsável pelo assassinato de Karen Class estava chegando ao fim. E imagina só a euforia que a polícia teve e como foi o fim daquela frustração que durou de 1976 até 2017. Nada, eles não encontravam nada e de repente, em um caso super importante como esse que tinha quase sido esquecido, bingo, um perfil que batia. Inacreditável. O detetive do condado de Los Angeles, o Larry Brandenburg, me ligou e foi incrível. Foi o ponto alto da minha carreira. Eles tinham encontrado um perfil de alguém com grau de parentesco com o nosso suspeito. Foi como... Eu tive que contar para o chefe, tive que contar para o capitão, tive que contar para todo mundo que já esteve envolvido naquele caso antes. Ainda não temos um nome, mas estamos com um perfil em potencial e nós estamos chegando lá. Depois de 40 anos, poderiam os investigadores finalmente estar perto de identificar o assassino? E acontece que, na verdade, havia duas pessoas lá no banco de dados que mostravam semelhanças com o DNA parecido com o do suspeito. E uma dessas duas pessoas com o perfil de DNA próximo, alguém com o cromossomo Y, era um parente direto do nosso suspeito. Então, foi um processo de eliminação para chegar cada vez mais perto do suspeito. Isso deu muita esperança. O Larry Brandenburg e o Tom Harris, junto com o promotor do escritório da promotoria do condado de Los Angeles, vieram para interrogar essa pessoa e descobrir qual era a conexão, sabe? Qual possível conexão ela poderia ter com Hermosa Beach. E havia uma conexão com Hermosa Beach. Um parente morou na cidade, na parte norte, perto de onde a Karen morava. Então havia mais de uma coisa que o levaram até a região de Hermosa Beach ou que o tornavam um suspeito. Usando essa informação, eles puderam localizar a pessoa que eles então tinham concluído que tinha estuprado e assassinado a Karen Class. Em 2016, e depois de 40 anos de investigação, os detetives estavam finalmente perto de solucionar o brutal assassinato de Karen Class, de 32 anos, em 1976. A genealogia genética havia dado o nome de um suspeito. Kenneth Eugene Troyer foi nomeado como um suspeito, a pessoa que, comprovado por DNA, havia assassinado Karen Class. Quando a polícia ficou sabendo da combinação em 2016, foi com um homem chamado Troyer. E não havia dúvidas de que agora eles estavam no caminho certo. Eles finalmente tinham alguém que, não apenas a partir de um ótimo trabalho policial, mas também a partir da tecnologia, tinham sido identificado como o agressor. Então, quem era Kenneth Eugene Troyer? Kenneth Eugene Troyer tinha 28, 29 anos em 1976. E ele vivia sendo preso. Ele era um assaltante e também um agressor sexual. E ele era um homem livre em 30 de janeiro de 1976. Ele não era o tipo de pessoa que você iria querer solto por aí, ou por perto de você, ou por perto de alguém que você conhecesse ou que você amasse. Ele era uma pessoa doente, má. Ele não ligava, não tinha sentimentos. Era o tipo de pessoa que só se importava com o que ele queria. E não importava se isso machucava alguém. Só o que importava era ele próprio. Quando foram investigar mais sobre ele, descobriram que ele estava morto. Ele não estava no banco de dados de DNA porque ele tinha sido morto antes mesmo disso existir. Kenneth Eugene Troyer morreu num tiroteio com a polícia.